Olá, dando sequência às nossas dicas, às nossas orientações, alguns tutoriais a respeito de metodologia, de análise de dados, de pesquisa clínica. Hoje nós vamos falar sobre os estudos de crossover, ou também chamado estudos cruzados, né? Então, o que que é isso? Isso é relativamente bastante utilizado nos estudos de pesquisa clínica, em que basicamente o paciente ele é o controle dele mesmo. Então, você tem um único grupo de pacientes em que ele faz o papel do controle dele mesmo. Então, como é que isso funciona? Uh, Você, quando vai fazer um trabalho, você tem uma porção de pacientes que entram dentro do seu critério de inclusão e você então resolve fazer a randomização, a aleatorização, que nós temos várias formas de aleatorização, que isso, né, não vem ao caso nesse momento, mas você faz então essa randomização e você escolhe então um grupo vai para o grupo experimental e outros pacientes vão para o grupo controle. Até aí, isso é um ensaio clínico básico, da mesma forma que sempre se discutiu. A partir desse momento, o que seria esperado? Nesse momento, o que é o comum é que as pessoas, então, os pacientes, eles tenham o segmento deles até o final de toda a avaliação dele. Só que, nesse sentido, o que, que muda na avaliação desse grupo quando nós falamos de um estudo crossover? Nós temos um momento em que o paciente, então, ele acabou vindo aqui para esse momento aqui, ele passa por uma terapêutica e recebe, então, a primeira avaliação. A partir dessa primeira avaliação, o que, que vai acontecer, então? Você coleta todos os seus dados desse paciente e ele vai passar por um período que nós chamamos de washout. Esse período de washout nada mais é do que você ter um espaço de tempo entre uma terapêutica e outra para que não haja contaminação do paciente em relação aos efeitos prévios da terapêutica que ele realizou antes do segundo momento. Então, ele precisa ter esse período de washout e depois disso, o que que acontece? Existe o cruzamento, então, por isso, crossover, existe o cruzamento das terapêuticas, em que o grupo controle passa a ser o grupo experimental e o grupo experimental passa a ser o controle. Então, por isso que ele é o controle dele mesmo, uma vez que ele participa das duas terapêuticas de forma igual. E aí, então, esses pacientes que eram os controles e que agora passaram a ser experimental, e o experimental que passou a ser grupo controle, eles então agora passam por essa nova terapêutica e são novamente avaliados para ver então o fator, o quanto que a terapia foi eficaz. O que acontece nessa situação é que o paciente então vai ter dois dados, ele vai ter o dado da primeira terapia, em que ele ficou no grupo experimental, no grupo controle, e depois ele vai ter um segundo dado numa outra técnica, numa outra terapêutica. Isso faz, então, com que o paciente seja o controle dele mesmo. Isso é muito interessante porque diminui a necessidade de um N maior, mas ele tem uma série de dificuldades e de problemas que a gente precisa pensar. Então, em questão de vantagem, quando o paciente, o participante, ele é submetido aos mesmos procedimentos, você tem menos risco de viés na questão de análise dos pacientes. Então, a gente sempre brinca que quanto mais clone for um paciente do outro, menos fatores de confusão você vai ter na sua análise, e você consegue avaliar estritamente a terapêutica que o paciente foi submetido. Então, o fato do paciente ser submetido às duas terapêuticas, isso melhora na questão de diminuir os fatores de confusão de outros problemas que o paciente possa vir a ter. Então, isso é interessante. E por isso que ele é interessante para avaliar a questão das terapias.
Em contrapartida, qual que é o grande problema nesses pacientes? É você descobrir o quanto tempo que você precisa esperar para que os efeitos daquela terapia prévia não estejam, o paciente, nessa segunda avaliação, nesse segundo momento de nova terapia, não está carregando os efeitos da terapia prévia. E isso é muito difícil. E medicamento, a gente trabalha com a meia-vida da medicação e a gente trabalha, então, com 2 a 3 vezes o tempo de efeito desse tratamento. Agora, quando nós falamos de outros tipos de terapia, isso é muito difícil nós sabermos o quanto que seria o mais efetivo. Então, esse é um grande problema, é um grande risco quando você faz terapias, faz ensaios clínicos do tipo crossover. Mas é uma outra terapêutica bastante interessante que vocês podem lançar mão, ok? Então, era isso que nós gostaríamos de conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve lá no nosso canal e fica sempre nos seguindo nos canais, porque nós estamos sempre com novidades, ok? Tchau, tchau!